Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Eu sou Valéria Ábido e sejam todos muito bem-vindos ao mais novo canal de True Crime do YouTube, Mulheres Obscuras. Neste canal, trataremos apenas de mulheres que cometeram os mais terríveis e inimagináveis atos de crueldade. Muitos acreditam ou querem acreditar que mulheres não são capazes de atos inomináveis, mas acreditem, são sim. Mulheres possuem algumas peculiaridades. Elas são mais perspicazes, manipuladoras e, na minha opinião, possuem mais inteligência emocional, além de não serem imediatistas. Elas planejam com cuidado. Espero que gostem do canal e dos casos que irei apresentar, inclusive com uma pitadinha de humor, porque casos tão tenebrosos como esse e os que virei apresentar a vocês precisa de uma pitadinha de humor, né, pra gente, vamos dizer assim, desanuviar um pouquinho. Então vamos lá. Mais um adendo. Os vídeos serão longos e não poderia ser de outra forma, pois em casos criminais, os detalhes, por menorzinhos que sejam, são de suma importância para a compreensão da dinâmica do crime. Então, todo e qualquer detalhe é por demais importante. Por isso, os vídeos serão longos. Para inaugurar este canal, maravilhoso, programação neurolinguística, o que a gente pede para o universo manda, né? Vamos discorrer sobre Monique Olivier, que se casou com Michael Fournier, quando este ainda se encontrava preso por assexual de 5 mulheres e outros crimes. A nossa protagonista, como vocês podem ver, gostam de homens peculiares. Este é um documentário que assisti na Netflix chamado A Cúmplice do Mal, Monique Olivier. Se vocês quiserem, aconselho a assistirem. É um documentário muito interessante e acredito que vocês vão ficar pensando sobre ele durante muito tempo, como eu, inclusive, fiquei. Agora vamos ao que interessa. De novo, assisti a série e, depois de muito pensar, não consegui decifrar realmente quem é Monique. Minha impressão, e depois de me atentar aos detalhes, é de que ela era a mente por trás de tudo. Pois, embora Michael já era um criminoso contumaz e velho conhecido da polícia, nunca antes havia matado. Vamos ver se vocês também ficaram com essa impressão. Ou seria ela apenas uma mulher abusada que participava de tudo apenas por medo de seu marido cruel? Deixem nos comentários, por favor. Acredito que teremos muitas opiniões e das mais diversas. Esse casalzinho peculiar, maravilhoso, se conheceu na prisão quando Michael publicou um anúncio, pasmem, em uma revista cristã, procurando um amigo por correspondência. Aí, minha gente, a dança das cadeiras começou. Os casos ocorreram entre França e Bélgica. Como disse anteriormente, Michael estava preso por e outros crimes. Um pequeno histórico dessas pessoas maravilhosas. Monique nasceu em 31 de 10 de 48, na França. Foi anteriormente casada com André, com quem teve 2 filhos, e os abandonou por alegar que seu marido era abusivo. Enfermeira, e na época trabalhava como cuidadora. Não existem informações sobre seus pais, infâncias, pelo menos nas minhas pesquisas. Se algum de vocês tiverem mais algumas informações sobre Monique, agradeceria muito se colocassem nos comentários para complementar e enriquecer ainda mais o caso. Michael, como eu já disse anteriormente, já era um velho conhecido da polícia. Nasceu em 4 de 4 de 42, filho de metalúrgico e de dona de casa. Supostamente abusado por sua mãe, se é que vocês me entendem, fato esse que, diz ele, o traumatizou por toda a sua vida. Sua fixação eram por mulheres virgens, que surgiu depois dele ter uma experiência de êxtase
primordial. Até agora estou tentando entender o que é êxtase primordial. Se vocês souberem, por favor, me expliquem, tá? Aos 12 anos, ao encontrar a Santíssima Virgem, enquanto andava de bicicleta, quando então ficou obcecado com a noção de pureza ou virgindade. Uma boa desculpa a justificar sua perversão, tá? Casado 3 vezes, a última comunique com quem teve um filho que era usado como isca e, pasmem, ainda no ventre de sua mãe, para atrair suas vítimas. Mike e Monique então começaram a se comunicar por cartas, após lá vir o anúncio nessa revista cristã. O que aconteceu? Juntou a fome com a vontade de comer, tá? E acabaram então por fazer um pacto muito bacana. Você mata meu marido e eu lhe ajudo a encontrar as mulheres virgens. Legal, né? Um pactozinho interessante. E, para não perderem a oportunidade, eles já se casaram quando Michael ainda estava preso. Em outubro de 87, ele foi solto. E apenas 2 meses após é que começaram os sequestros e assassinatos. Esses crimes ocorreram entre o período de 1987 a 2003. Notem, até então Michael nunca havia tirado a vida física de ninguém. Começou a fazê-lo depois de conhecer. Lembre-se do pacto. Você mata meu marido. Pacto esse que ele não cumpriu, somente ela, e cumpriu com maestria e eficiência. Coloquem eficiência nisso. Foram confessados 12 assassinatos. As mulheres eram sequestradas, torturadas e mortas de formas variadas e cruéis. Foram barbarizadas de todas as formas e todas com a participação ativa de Monique, como vocês verão adiante. Como disse, tiveram um filho de nome Céline Fournier, nascido em 9/9/87, e pasmem, olha que coincidência bizarra, macabra, quase 9 meses após o primeiro assassinato, o qual era usado como isca, a mais pura perversidade. Utilizar um ser inocente, ainda no ventre da sua mãe, para cometer os crimes que cometeram. Acredita-se que ambos estejam por trás de mais 21 assassinatos, o que foi corroborado pela própria Monique a uma colega de cela. Abrem aspas. Ultrapassaram muito mais as 30. Fecha aspas. Agora pensem comigo. Se ela não fosse a mente por trás de tudo isso, se fosse apenas aquela mulher abusada, pobre, submissa, por que após a morte dele não esclareceu todos os crimes? Afinal, seu abusador já havia partido dessa para uma bem pior. Assim o espero, né? Para uma bem pior, que seja sentado literalmente no colo do capeta. Nesse aspecto, e vocês haverão de concordar comigo, notamos o quanto ela é cruel e desprovida de qualquer empatia pelo próximo, pois muitas continuam desaparecidas e ela sabe muito bem onde estão enterradas. É subtrair dos entes queridos uma despedida e um enterro digno a essas pessoas. É fazê-los viverem na incerteza e no sofrimento interminável, sem saber onde se encontram os seus entes queridos e o que deles foi feito. Se isso não é a mais pura maldade, eu não sei dizer o que é. Mas o que é maldade? E as investigações continuam, embora Michael tenha morrido na prisão aos 79 anos de idade, condenado à prisão perpétua, e Monique a 28 anos. Ela deverá ser julgada ainda este ano de 2023 pela sua participação no assassinato de Joana Parreche e no sequestro de outras 2 vítimas. Imaginem vocês, 16 anos cometendo crimes.
com vítima das mais variadas idades, de 12 a 22 anos aproximadamente, embora suspeita-se que uma de suas vítimas tenha apenas 8 anos de idade. E as autoridades desses dois países nunca desconfiaram de nada. Estariam até hoje cometendo seus crimes se uma das vítimas não tivesse escapado do furgão, corrido para a estrada, onde foi resgatada por um senhor que decidiu, talvez por inspiração divina, fazer o caminho contrário na esperança de encontrá-los. Porque qual foi a ideia desse senhor? Vindo que ela fugiu, vou retornar para tentar encontrá-la. Então ele fez o caminho oposto, na esperança de encontrar este furgão. E foi justamente o que aconteceu, talvez por graça divina, tá? Então, o que ele fez? Ele fez o caminho contrário, na esperança de encontrá-los na volta, para recapturar a menina que fugiu. E foi o que ocorreu. Se cruzaram, ele anotou o modelo e a placa do furgão, denunciou a polícia e aí é que eles foram presos. Veja bem, nem isso alertou a polícia dos dois países. O fato de um homem de poucas posses, escolaridade mínima, subempregado, tenha conseguido, de repente, comprar um belo castelo na França. E a história desse castelo merece ser contada. Se não fosse trágico, seria hilário, vamos por assim dizer, tá? Ele estava preso. E um colega de cela de Michael, chamado Jean-Pierre, condenado à prisão perpétua e preocupado com o futuro de sua esposa, chamada Farida, pediu a ele, Michael, que a ajudasse a desenterrar uma caixa que estava em um cemitério. Nessa caixa continha uma fortuna em barras de ouro, moedas de ouro, objeto dos diversos crimes cometidos por Jean-Pierre, tá? Michael, lógico, não é besta, concordou, tá? E aí o que aconteceu? O combinado. Michael e Monique ajudariam Farida a desenterrar a caixa, dividiriam em dois e todos viveriam felizes para sempre. Mas aí é que está o negócio. Porque eu vou dividir se eu posso ficar com tudo? Foi o que passou na cabeça de Michael e de Monique. Tá? Muito bem, resumo da história. Após desenterrarem a caixa, mataram Farida e ficaram com tudo, simples assim. Aí o casalzinho ficou empoderado, ficou muito empoderado. E com esse dinheiro compraram, entre outras coisas, um castelo, um bucólico castelo na França, onde muitas de suas vítimas foram enterradas. Nada como ter um castelo e o seu próprio cemitério particular, não é mesmo? Dois coelhos com uma cajadada só. Casalzinho muito esperto, prático, não se pode negar. Voltando a Monique. Vamos lá, que agora a coisa começa a pegar. Voltando a Monique. Ela teve participação ativa em todos os crimes. Ela era que atraía as vítimas utilizando sua gravidez e depois seu filho. Assistia aos abusos, às torturas, às barbáries cometidas e aos assassinatos. Cuidava das vítimas enquanto em cativeiro e ainda dava uma mãozinha ao Michael quando ele não conseguia as condições necessárias e ideais para o de suas vítimas. O que ela fazia neste momento? Ela praticava sexo oral para que ele obtivesse as condições ideais e imediatamente ele perpetuava o que vocês me entendem. Era ela que lhe dava as condições
imperfeitas para que ele pudesse a suas vítimas. Interessante, né? Muito interessante. A mim, pelo que depreendi da série, era ela que se comprazia com as crueldades praticadas, basta a constatação de que antes de conhecê-la, Michael nunca havia tirado a vida física de ninguém. Nunca havia matado, nunca havia torturado e praticado toda a sorte de crueldades que fizeram com essas mulheres. Se assim podemos dizer, apenas por comparação do antes e depois, ele viu, mas não matava. Tá? Isso é apenas uma comparação simples, como se a Vi não matasse o espírito, o coração e a mente dessas pessoas, mas não tirava a vida física, não torturava mulheres. E o que chama mais atenção foi o seu comportamento quando da prisão de Michael. Tá? Pensem comigo. O homem preso, portanto, ela estava livre do seu abusador, com todas as provas materiais que com certeza o colocariam na prisão para sempre. E ambos, em mais de 100 depoimentos, que demoraram horas, nada falaram. Ambos permaneceram absolutamente calados, no seu mais absoluto silêncio. Vocês podem se perguntar como eu me perguntei. Se ela confessasse, também não seria condenada? Ok, concordo. Mas com certeza, se realmente ela vivesse sob o jugo de um homem abusador, isso seria facilmente constatado e verificado através de psicólogos, psiquiatras e várias outras perícias. E com bons advogados, acredito que seria talvez condenada a na pior das hipóteses, a uma pena mínima. E ainda, dependendo da legislação do país, talvez até absolvida, tá? Em nenhum momento houve menção de que ela foi maltratada por Michael. E lembre-se do pacto que fizeram. Você me ajuda, eu te ajudo. Ele, nessa ocasião, estava preso. Então, não há como se falar em relacionamento abusivo. Não concordam? E ela queria a morte do marido. O curioso é que Michael, de todas as formas, tentou eximir Monique de toda e qualquer culpa, como se ele fosse apenas mais uma vítima dele. E isso, literalmente, não é a postura de um homem abusador. Depois desse depoimento de Michael, Monique resolveu admitir que teve participação direta nos crimes. Todas estavam mortas. Vejam aí, pensem comigo. Todas já estavam mortas, não havia provas contra ela. A própria polícia acreditava que também ela era uma vítima de Michael. Então, por que confessar sua participação? Aí é que tá. Seria uma forma de dizer: eu sou a cabeça de tudo. Agora vamos para algumas conclusões que os especialistas que a examinaram chegaram, tá? Ela teve participação ativa nos sequestros, encarceramentos, ajudou a enterrar as vítimas, concordou como algum deles concluíram espontaneamente com os planos do marido, mostra falta de compaixão, empatia e reação emocional com as vítimas. Para alguns outros especialistas, esses acreditam que ela era, abre aspas, a musa do assassino, uma mulher que só ganhou vida através dos crimes do marido. A conclusão de um especialista que examinou foi a seguinte: ao longo da vida dela, o sentimento de fracasso é uma constante, e ela procurava um homem que vingasse os fracassos do passado dela. E encontrou o homem perfeito para isso, podemos concluir. Outro, a consciência moral dela parece ser muito tênue, discorre o outro. Trocaram
217 correspondências quando Michael estava preso. 133 correspondências enviadas por ele e 84 por ela. Diferença, 49 a favor de Michael. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Um especialista realizou testes de inteligência comunique. Resultado. Constatou-se que seu grau de inteligência era tão alto, que apenas 2,2% da população francesa a possuía. Portanto, muito, mas muito além da cima da inteligência do Michael, que era medíocre, baixa escolaridade e subempregado. Então, vamos para uma conclusão que eu tirei. Isso não é opinião de especialista, isso foi a minha própria conclusão, tá? Talvez experiência de vida de 65 anos. Podemos concluir, pelo menos essa foi a conclusão que eu cheguei, talvez pela minha experiência de vida, 65 anos, advogada, a gente já viu muita coisa, já leu muita coisa. Qual a conclusão que eu tirei? E vamos ver se vocês também concordam com esta conclusão, tá? Com o alto grau de inteligência de Monique e pelas correspondências que foram trocadas, ela identificou que ela conseguiria manipulá-lo da forma como bem o desejasse e se realizar através dos crimes cometidos pelo seu marido. Tá? Ele já era um condenado. Concordou em matar o ex dela. Aí ela imaginou, com uma cabecinha dessa, com a minha inteligência, pelo que eu consegui identificar aqui das correspondências trocadas, eu vou levar ele para o caminho que eu quiser. E aí, para o cometimento dos crimes, foi um pulinho, ou como muitos dizem, 2 palitos. Vamos lá. Casa-se com de mulheres, condenados por tais crimes. Somente por isso, nós, mulheres normais, poderíamos imaginar que ele seria um marido abusivo e nada agradável. Jamais nós manteríamos qualquer tipo de relacionamento ou contato com um indivíduo desse. Mas não foi o que aconteceu com Monique, tá? Ela percebeu de imediato que o teria em suas mãos e faria dele o que bem entendesse. Tanto é que ele não matou seu ex, mas ela cumpriu rigorosamente com a sua parte no pacto. Era ela que se realizava através dele. Ela era a dominante. Vocês não concordam? Um especialista indignado afirmou, abre aspas, o fato dela ter feito sexo oral para deixar Michael Fournier é um absurdo. É como se ela estivesse a menina, fecha aspas. Outro especialista explicou que ela não demonstrou nenhum sentimento de culpa, mesmo ele provocando algum tipo de pulso emocional. Falou sobre as vítimas como se elas fossem meros objetos, usando frases como perder a virgindade não mata, isto não mata. Ela é indiferente ao sofrimento dos outros, não a toca, ela não sente o que outra pessoa pode sentir. É aqui que vemos que ela não tem qualquer empatia pela vítima. Ela não sente nada. Foi ela que deu a licença para ele matar, diz o outro, pois até então ele não havia matado. Mas não pense que ela é imune à dor. Não, tadinha, olha, seria uma injustiça da minha parte, eu não gosto de injustiça, seria uma injustiça da minha parte eu não relatar esse fato para vocês. Eu não iria dormir bem uma noite, eu iria perder a minha noite de sono se eu não relatasse esse fato a vocês. Não, turminha, ela chorou sim, e ela chorou sentida, tá?
Ela chorou porque as algemas a estavam incomodando. As algemas estavam, talvez, apertando os sensíveis pulsos dela. Talvez porque muito apertadas. E isso enquanto ela assistia a polícia escavando o cemitério particular, localizado no bucólico castelo, rodeada de belas paisagens à procura do corpo das vítimas. Aí então essa pobre mulher chorou. Agora, uma outra técnica muito engenhosa utilizada por Monique para atrair suas vítimas. Essa pobre mulher abusada. Monique contratava babás para cuidar de seu filho através de anúncios onde deixava muito específico que a candidata deveria ter de 15 a 17 anos, morar sozinha e não ter pais. Vocês já sabem qual foi o fim dessas meninas, não é mesmo? E com essa técnica ela conseguiu de 6 a 7 vítimas. Outro fato asqueroso, para dizer o mínimo, ela examinava suas vítimas para se certificar de que eram virgens. Examinar no sentido literal de tocá-las, se é que vocês me entendem, de tocar as partes íntimas dessas vítimas para se certificar de que elas eram virgens. Ambos são pervertidos. Não há outra palavra para decifrá-los, tá? E o que é pior, a história vai ficando cada vez pior nesse casalzinho peculiar, nesse casalzinho sem palavras para decifrá-los. Vocês, por favor, se conseguirem um sinônimo para esse casal, por favor, coloquem nos comentários, porque eu não consegui, por mais que a minha mente viaje, eu não consegui um sinônimo para este casal. Vocês sabem o que eles faziam? Eles reproduziam essa monstruosidade toda na vida deles. Eles reproduziam os crimes que cometiam na intimidade deles. Somente assim ambos se excitavam. Conclusão: ambos são predadores e pervertidos, né? Nas palavras de um pai de uma das vítimas, abre aspas, Michael era a força, Monique o cérebro, a mentora. Esse a definiu com precisão. Dos 2 primeiros filhos de Monique, nada encontrei, por mais que tivesse pesquisado. Quanto ao filho do casal, Céline Fournier, que contava com 14 anos quando os pais foram presos, mudou-se para o sul da França, mudou sua identidade, nunca mais manteve qualquer contato com seus pais, afirmou que não queria mais nada com nenhum deles e vive uma vida tranquila, longe dos olhos do público. Falou de seus pais apenas 2 vezes desde que se separou deles. Uma delas foi para um livro e outra para um diretor de um filme, o qual se chamou Latraque, eu já falei, gente, com a dislexia, eu vou falar portuguesado, tá? Latraque, onde manifestou sua repulsa pelo filme que retratou os crimes cometidos pelos seus pais. Somente visitou sua mãe uma única vez, em 2016, não os perdoando. Ele não quer nenhum contato com os pais, o mínimo que seja. Não perdoa seus pais de forma alguma. Mesmo porque, gente,
Ele mesmo, sem querer, ele foi parte ativa disso. Eu fico imaginando a consciência, eu fico imaginando como esse menino não se sente sabendo que ele foi a isca utilizado para a morte de mais de 30 mulheres, como Monique confessou a uma colega de cela. Imagine o que não se passa na mente, na cabeça desse menino que hoje já é um homem, que já se encontra casado, muito bem casado, tá? Inclusive, ele afirmou que ele só está vivo graças à sua covardia e ao medo de suicídio. Se não fosse isso, ele não estaria mais vivo. Seguiria o seu exemplo, seguiria o exemplo de sua meia-irmã paterna, Mary Helene, que se matou em 20 de 2 de 2006 por não aguentar carregar o nome de seu pai. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e da forma como narrei a história a vocês. Ficarei muito feliz em saber se consegui entretê-los até o final do vídeo, apesar do conteúdo muito pesado. Por favor, deixem suas opiniões nos comentários, inclusive aguardo de vocês sinônimos de como definir este casalzinho maravilhoso. Casalzinho terror, casalzinho mequetrefe, casalzinho amoroso. Deixem aí nos comentários como vocês denominariam, não é? Como vocês denominariam este casalzinho maravilhoso e até o nosso próximo vídeo, tá? Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, fiquem todos nos braços de Papai do Céu e até o nosso próximo encontro, se assim Ele nos permitir. Fiquem com Deus.